Olá, Márcio, muito obrigado por nos receber. Márcio Lima Leite, presidente da Anfávia, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, aqui na Fenatran, no espaço da Anfávia. Estamos aqui com um podcast para o Estradão, para o Jornal do Carro, para o Estadão. Então, em primeiro lugar, prazer imenso te receber aqui e agradecer por essa feira extraordinária, né? Fenatran 2024. Você me falava aqui nos bastidores, antes da gente começar, que essa feira está 40% maior do que a anterior. Muito obrigado, prazer é todo meu, viu, Tião? Você é uma pessoa aí muito querida e tem uma enorme simpatia e respeito pelo seu trabalho. Sim, a Fenatran 40% maior do que a última edição, é a 24ª edição da Fenatran. Esse ano, muita tecnologia, muita coisa nova, com 40% a mais de participação, mas também em área. Hoje nós temos uma feira, todos ficamos muito bem impressionados, o presidente Alckmin esteve aqui conosco, ficou muito bem impressionado com o tamanho e com o nível de organização e a participação de cada um dos fabricantes e dos expositores. Pois é, eu dei uma passeada pela feira, vi novidades importantes no segmento de caminhões, de implementos rodoviários, de tecnologia, e você falou a respeito quer dizer, o presidente ficou também impressionado aí com a inovação que a feira traz, e a gente teve inclusive aqui anúncio de investimentos, né? A Iveco anunciou novos investimentos no Brasil, e esses investimentos eles vêm na esteira de outros investimentos que estão sendo feitos na indústria aqui no Brasil. Então quando a gente fala de investimento, a gente fala de emprego, a gente fala de renda, distribuição de renda, a gente fala de arrecadação de impostos, né? Eu queria que você fizesse um panorama do setor de veículos no Brasil hoje e como é que esses investimentos vão transformar a indústria nos próximos anos. Primeiro, esse momento é o momento mágico da indústria automobilística. Nós estamos no maior ciclo de investimentos da história. Então, o investimento aí passando de 130 bilhões, já devemos estar bem próximo de 140 bilhões de investimentos. Hoje ainda o investimento que foi anunciado pela Iveco, isso é motivo de muito orgulho. Esses investimentos, eles são fundamentais porque no momento de transição energética, de transição tecnológica, se o Brasil não fizer os investimentos, nós corremos o risco de ficar como indústria fora do mercado da competitividade global. Então, o Brasil tem se posicionado de uma forma muito firme na busca de inovação, de produtos de altíssima tecnologia. Então, esses investimentos eles são a garantia do Brasil continuar sendo um dos protagonistas da indústria automobilística, mas principalmente de avançar nessa oportunidade de oferecer produtos com um bom nível de descarbonização, produto com uma boa pegada de carbono. Então, de uma forma geral, esses investimentos eles acabam propiciando e colocando o Brasil num nível muito importante. Só para você ter uma ideia, nós vamos investir mais de 60 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento nos próximos anos. Então, é um investimento muito relevante da indústria automobilística em pesquisa e desenvolvimento e uma oportunidade para o Brasil. Aliás, a Fenatran ela tem um aspecto importante também, não só a Fenatran, como os eventos voltados à indústria brasileira, porque, diferentemente de outros países, em geral você vê, quando a gente fala de descarbonização, por exemplo, existe um foco muito grande na eletrificação, mas no Brasil existe também esse foco, que é importante, mas aqui a gente tem uma diversidade de soluções, né? Então, por exemplo, aqui na Fenatran mesmo, nós temos caminhões a gás, lançamento de produtos a gás, nós temos lançamento de produtos... Tem um caminhão, por exemplo, aqui, a etanol. Quer dizer, a indústria hoje brasileira ela tem esse protagonismo também de oferecer soluções de descarbonização que não necessariamente são ligadas apenas à eletrificação, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, de uma forma mais ampla, como a indústria tem sido colocada, o Brasil ele será necessariamente um país eclético em termos de rotas tecnológicas para a descarbonização. E a Fenatran é isso, a Fenatran está apresentando, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, as soluções, o que o Brasil, o que os fabricantes brasileiros têm para oferecer para o mundo em termos de tecnologia para descarbonização. Não apenas o elétrico, não apenas a eletrificação como tudo, mas outras rotas tecnológicas pela própria característica do país. Então, a extensão territorial, a diversidade
de cada um dos estados, dos municípios. Então o Brasil ele tem muitas soluções e as soluções de mais de 8 décadas produzindo. Então nós temos uma boa evolução e o Brasil tem se posicionado muito forte nisso. A Fenatran ela apresenta exatamente essas soluções. A Anfávia tem sido protagonista também, né, na disseminação de novas tecnologias, né, voltadas à descarbonização. Recentemente mesmo foi apresentado um estudo que falava sobre etanol, enfim. Aliás, a Anfávia tem representação, inclusive, na COP, né, na próxima COP, que vamos tratar aí desses aspectos. Mas existe também uma questão que a Anfávia defende há muito tempo, que é a renovação de frota. Quer dizer, o Brasil tem uma frota antiga, sobretudo quando a gente fala de veículos pesados, e hoje teve uma notícia aqui que o presidente Alckmin acabou dizendo aí que nesse momento não vai ser possível fazer renovação de frota, né? Eu queria entender como é que está esse processo, o que a gente pode avançar, como a gente pode avançar nesse processo de renovação de frota para reduzir emissões, para reduzir número de acidentes, enfim, deixar o trânsito mais seguro. A Anfávia fez um estudo de descarbonização para os próximos anos. É uma grande contribuição à COP, foram mais de 5.000 horas de trabalho. Esse estudo ele apresenta que o Brasil vai chegar a 240 milhões de toneladas de redução de CO2 nos próximos anos. E ele tem um potencial de chegar a 400 milhões de toneladas. E qual que é essa diferença de 400 milhões de 240 milhões para 400 milhões? Se a gente conseguir implementar políticas públicas, não apenas os investimentos, mas políticas públicas, e uma delas é a renovação da frota. A renovação da frota, ela é hoje uma questão de responsabilidade social. Nós não estamos falando de nada de economia, nós estamos falando de responsabilidade social. Um veículo hoje, um caminhão usado na média de idade da frota, ele emite 27 vezes mais do que um caminhão novo. Então, fechar os olhos para essa realidade é um ato que não condiz com o que nós buscamos em termos de descarbonização para o nosso planeta. Então, a Anfávia tem defendido muito, tem trabalhado muito com o governo a necessidade de acelerarmos o processo de renovação de frota com um olhar muito grande para a questão ambiental. Nós não queremos vender caminhões, o que nós queremos é que aquele que tem um caminhão com 30 anos de uso, ele tem a oportunidade de trocar por um de 20, aquele que tem de 20 tem a oportunidade de trocar por um de 15 e assim sucessivamente. Começarmos um processo natural de renovação da frota com olhar para a descarbonização. O presidente e o vice-presidente esteve conosco hoje numa reunião, conversamos longamente sobre esse assunto. Nós temos boas perspectivas de implementar um programa de renovação de frota perene, mas ainda está em um processo de construção. Todos nós sabemos da necessidade, isso vai acontecer. Agora, como irá acontecer e em qual prazo é o que nós estamos trabalhando junto ao governo federal. Sem dúvida. Você falou, quer dizer que em relação a vendas, né? Você me falava aqui também nos bastidores, antes de a gente entrar no ar, que esse mês de outubro foi um mês importante, né, para a indústria. Vamos ter recorde de vendas, é isso? Tião, esse mês de outubro nós vamos ter um mês espetacular. Crescimento, provavelmente será o melhor mês desde 2014, em termos de venda. Então, nós temos um processo de vendas para leves, para pesados, ônibus também tem avançado. Então, de uma forma geral, máquinas não vivem um momento como estava no ano anterior, mas também tem mantido um bom volume. De uma forma geral, nós temos motivos para comemorar e para continuar investindo no país. É um momento de celebração. Acho que o setor automotivo ele vive esse momento e é com base nisso que a gente está apostando muito no Salão do Automóvel, que certamente é um ganho muito grande para a nossa indústria, para o nosso setor. E quando a gente fala que o setor automotivo está de volta
de fato ele está de volta. Esse é um aspecto importante porque a Fenatran, ela mostra, evidentemente estamos falando de um segmento aí, que é o segmento de pesados, em que você tem um impacto muito forte, por exemplo, do agronegócio, da construção civil, infraestrutura, né, que são setores que no Brasil estão em amplo desenvolvimento. E o Salão do Automóvel, aqui é uma conquista sua, inclusive da sua gestão, né, trazer o Salão do Automóvel de volta para o Brasil. Já foi anunciado, inclusive juntamente com o presidente Lula, que o salão volta no ano que vem, no AMB. E quais são as expectativas para o Salão do Automóvel que a gente pode esperar? Ele vai ter um formato parecido com esse de Fenatran, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a Fenatran é uma feira de negócios, né? Então aqui as pessoas vêm para comprar. O Salão do Automóvel vai ter essa característica também? Dá para antecipar isso? Olha, a dinâmica é um pouco diferente quando trabalhamos com pesados e leves, né? São clientes diferentes, é uma outra pegada, mas estamos trabalhando em todas as possibilidades. O que nós sabemos nós vamos ter muita tecnologia. A gente tem conversado também com a CIES, a gente tem procurado trazer o máximo de tecnologia para esse salão. O salão ele vai ser recorde e vai ser realmente algo que a gente nunca experimentou, nada parecido. Nós vamos ter mais de 1 milhão de pessoas no próximo salão. Estamos trabalhando agora com quem são os nossos parceiros nesse novo formato de salão. E a própria sociedade tem demandado muito isso, né? E quando nós falamos que o Brasil tem que ser um protagonista dessa história e dessa construção dessa história, como que a gente faz isso se a gente não apresentar o que a gente produz? Como é que você vende sem ter um showroom? Como você vende sem ter uma vitrine? Então o Brasil, os fabricantes reconheceram a importância do Salão do Automóvel. E quando você fala que é um assunto que eu sempre peguei isso com muita força, é verdade. A volta do Salão do Automóvel, para mim, ela estava atrelada diretamente à volta do protagonismo do setor automotivo. E quem faz investimento de 130 bilhões tem que mostrar para onde ele está encaminhando. Sem dúvida, essa é uma bandeira importante também, justamente por isso, né? Com o salão você consegue projetar para o exterior, inclusive, né? Atrair novos investimentos e para mostrar essa tecnologia para o mundo, porque nós lideramos aí vários, o Brasil hoje é um protagonista em vários aspectos, sobretudo em relação a combustíveis alternativos, enfim, estamos avançando em infraestrutura, ainda tem muita coisa para ser feita, mas existem avanços importantes, né? Nós temos avançado muito, né? O Brasil ele conquistou vários pontos aí importantes nesse processo. Mas tem uma coisa que o Brasil tem e a gente ainda vende muito mal, né? Primeiro, os biocombustíveis. Isso é a solução para o mundo em termos de descarbonização. Não tem como não passar pelos biocombustíveis. O Brasil tem experiência de mais de 5 décadas de investimento nessa área. Então, os investimentos que nós fizemos, é hora da gente colher os frutos de tudo que a gente plantou. Em tudo. Olha, a academia investiu, a distribuição de combustível investiu. Hoje nós temos pelo Brasil, em todos os municípios, nós temos o etanol, nós temos tecnologia de ponta, nós temos fornecedores, nós temos mão de obra, engenharia própria. Quer dizer, é o momento de colhermos os nossos frutos e darmos um passo a mais no processo de modernização, de eletrificação, utilizando os biocombustíveis. Então, o Brasil ele tem se posicionado muito bem. E quando a gente fala do salão novamente voltando, é porque é hora da gente mostrar, a gente apresentar aquilo que a indústria tem de melhor no Brasil e o que a diferencia no mundo inteiro. O mundo não tem isso, o Brasil tem. Agora, falando ainda em relação ao salão de automóveis, por exemplo, do automóvel, por exemplo, aqui em Fenatran, existe a possibilidade, por exemplo, do visitante fazer test drive de produto. E a gente entende que a experiência do consumidor é muito importante para que ele, enfim,
ou compre um produto, troque de produto, ou mesmo para que ele conheça a tecnologia, né? Eu acho que você citou um aspecto bastante importante, que muitas pessoas não conhecem a tecnologia, né? Até hoje tem muita gente que me pergunta a respeito de carro elétrico, por exemplo, como funciona, perguntas que são básicas, né? Se dá choque, quanto tempo leva para carregar, enfim. Isso é importante que haja também, o Salão do Automóvel vai ter isso, quer dizer, vai ser possível o público experimentar produtos, entender como que funciona a tecnologia? Vai ter muito isso. A ideia é que a gente tenha uma experiência com o produto, que a gente traga a academia também para explicar, para demonstrar as diferenças tecnológicas de cada um dos produtos, né? Tem o famoso carro transparente, é aquele que você olha e fala, olha, quais são os componentes que tem no carro elétrico, quais componentes tem no carro híbrido, o que é um mild. Ou seja, a sociedade, de uma forma geral, não conhece isso. Então, nós precisamos, o poder público precisa desses esclarecimentos até para tomar as suas decisões. Então, o Salão do Automóvel, ele tem um aspecto relacionado a vendas, ele tem uma pegada em relação à academia, em relação a produto, rota tecnológica, para onde está caminhando os investimentos. Quando você fala que está investindo 130 bi, para onde estão indo esses investimentos? É para aumento de capacidade? Ou seja, é diferente de um investimento que a gente fez em 2013 ou no período do Inovar Alto. Agora é uma outra fase da indústria. Então, conhecer isso tem essa pegada. E a Fenatran também, hein? A Fenatran, quando você roda aqui os stands, você vê a quantidade de tecnologia, de soluções que a gente tem para descarbonização, é algo realmente impressionante. E é importante porque você, inclusive, numa das primeiras respostas que você deu aqui, você falava sobre esse grande investimento em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. Isso é fundamental para que você tenha uma indústria sólida que possa oferecer soluções para o consumidor e também que o consumidor possa comprar isso, né? Porque não adianta também você ter um produto extremamente sofisticado, a legislação, inclusive, busca, né, ou acaba impondo que você tenha muita tecnologia, quer dizer, tem que ser um produto que seja viável do consumidor comprar também, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento é fundamental nesse aspecto. Quase 40% dos gastos com pesquisa e desenvolvimento no país, eles vêm do setor automotivo. Então, é um setor que naturalmente ele tem uma participação muito grande nesses investimentos, e com o que nós vamos investir agora, que são mais de 60 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, é isso que faz uma indústria ser forte. Não adianta a gente falar que a gente vai fazer montagem no Brasil. Tanto é que esse conceito de montadora está bem ultrapassado. Hoje o que a gente fala muito é fabricante. Porque como fabricante você desenvolve, você tem engenharia, você tem o enraizamento do conhecimento. E isso é que é fundamental para uma indústria automobilística. Então, o Brasil tem... esse tem sido uma das bandeiras muito fortes da Anfávia, que é trabalhar para o desenvolvimento, para a fabricação, para a geração de conhecimento. E isso a gente tem conseguido fazer. Aliás, até reiterando uma coisa que eu já disse há pouco, o automóvel ele é um gerador ele é uma fonte de distribuição, né, de facilidade de distribuição de renda e de geração também de receita, porque quando você compra uma geladeira, por exemplo, você comprou a geladeira, ok, ela fica lá, funciona na tua casa, ela gela, ok, você pega lá o que está gelado, enfim, conserva o produto ali, mas acabou, né? Você vai pagar energia elétrica, eventualmente uma manutenção. O automóvel não, né? O automóvel, você recolhe imposto o tempo todo, porque você abastece, tem imposto ali, você faz manutenção, você troca um pneu, uma palheta, enfim, você tem toda uma cadeia de distribuição, uma cadeia de sustentação desse produto, enfim, que gera receita e distribui renda, né? E esse é fundamental. Quando você fala em ter investimento, você tem que puxar a cadeia inteira. Se você fizer um investimento que você não puxa a cadeia inteira, ele é um investimento que ele não gera fruto. Você está de olho no mercado consumidor, você tem que fazer investimento que gere realmente, que tenha um efeito cascata. Tem que pegar o fornecedor, tem que trazer o fornecedor junto, tem que pegar as universidades, trazer junto, o pessoal do biocombustível. Esse olhar para um investimento que seja um investimento que contemple toda a cadeia automotiva, ela é fundamental. A conectividade,
O que o cliente quer? Muitas vezes, quem está sentado numa fabricante, uma montadora, ele nunca vendeu um carro na vida dele, porque quem vende é o concessionário. Nós somos executivos, nós não temos essa experiência. Então, você tem esse relacionamento muito forte, esse relacionamento com a imprensa, relacionamento com os revendedores de automóveis, para onde o mercado está indo, o que o consumidor quer. A gente fala das rotas da descarbonização, mas não adianta fazer algo que não seja aquilo que o consumidor queira, ou que ele tenha condições de pagar. Então a gente tem que trabalhar muito numa lógica de trazer toda a cadeia, todos os elos dessa cadeia junto nesse processo de investimento e da transformação da nossa indústria. Ok, e como é que a gente fortalece a indústria neste momento? Nós temos aí um momento importante no mundo todo, que é dessa definição de rotas tecnológicas, né? O mundo todo, existem alguns continentes ou países que apostam, por exemplo, 100% na eletrificação, porque não tem biocombustíveis. O investimento em tecnologia é super importante, em conectividade, como você disse, né? A conectividade, ela traz também eficiência energética, ela traz eficiência de ganho de tempo, quer dizer, quando você consegue no teu carro, por exemplo, resolver soluções do dia a dia, né? Então, atender uma ligação de telefone, por exemplo, ou fazer um comando de uma outra atividade de trabalho, por exemplo. O que a gente precisa hoje, neste momento, para fortalecer a indústria e fazer com que aconteça essa transformação? Primeiro, a gente tem que afastar os modismos. Ou seja, o que aconteceu na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, não é necessariamente o que vai acontecer no Brasil e na mesma velocidade. O mundo está procurando um melhor caminho. Ainda falar que se nós encontramos o melhor caminho, não sabemos. Nós não sabemos qual vai ser a tecnologia que vai prevalecer ao final. Então, é um processo, quando a gente fala que é o eclético, o Brasil tem essa capacidade. Nós estamos testando naturalmente todas as tecnologias. Agora, o Brasil precisa produzir aqui. Se nós não tivermos um olhar para a produção no Brasil de componentes dos carros elétricos, nós precisamos atrair investimentos para a produção de bateria no Brasil, mesmo que não seja todas as fases de produção de bateria, mas precisamos trazer. Então, muitas vezes, uma fabricante sozinha, ela não tem volume para investir, mas uma política junto com o governo, nós podemos trazer investimentos que irão beneficiar algumas montadoras. Então, nós não podemos cometer erros como nós cometemos no passado. Até hoje, o Brasil não tem uma produção de transmissão automática, porque essa foi uma das tecnologias novas que não podemos falar que é nova, mas que das últimas 2 décadas, e que o Brasil acabou não tendo investimento, porque sempre se dizia, nós não temos volume. Como não temos volume? Chegamos a produzir 3 milhões e 700 mil unidades. Então, são erros que nós cometemos no passado, que nós não podemos cometer hoje. Nós temos novas tecnologias e o Brasil tem que entrar na produção. Como vai ser essa produção? Ainda é um desafio, mas nós temos e não podemos ficar refém das importações. Agora, tem novas fabricantes chegando. Inclusive, eu tenho informações de que em breve algumas delas vão também integrar a Anfávia, né? A gente tem, o Brasil hoje tem uma capacidade de produção enorme, que é subaproveitada, porque o mercado hoje não absorve toda essa produção. A exportação também hoje é um grande desafio. Como reverter esse quadro, Márcio? Onde a gente vai chegar com essa... Eu acho que o Brasil ele tem um potencial muito grande ainda de crescimento da produção de veículos, de uma forma geral. As nossas exportações são muito baixas. Nós temos que avançar nas exportações, nós temos que controlar as nossas importações e o mercado interno vai crescer. Ele já está crescendo e ele vai crescer muito mais. É natural que isso aconteça. Quando você falou que tem novas fabricantes chegando, isso é ótimo, desde que sejam fabricantes de verdade. Sem dúvida. O que nós queremos é que sejam fabricantes que venham investir, que gerem empregos, que gerem conhecimento. Isso acaba tendo um efeito benéfico para os outros fabricantes que estão no Brasil. É o exemplo que nós falamos agora da transmissão automática. Se nós não temos tecnologia chegando,
com um olhar para a produção local, aumentando esse volume, outras empresas desafiando o status quo. Então isso é muito importante. Agora, tem que produzir no Brasil, que a gente sempre fala isso. Tem que ter o início de produção, geralmente é um início um pouco mais limitado em termos das fases de produção, mas ele tem que aumentar. Então esse é um olhar que o governo tem que ter, que a Anfávia tem que ter, que todos têm que ter, que o cidadão, que os trabalhadores têm que ter, porque nós precisamos de desenvolver a nossa indústria nesse momento que é o momento mais importante para nós. Se nós perdermos esse momento, lá na frente a gente vai falar que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, nós não podemos ter esse discurso e temos que avançar como um protagonista na produção de veículos. Muito bem. Márcio, eu queria abrir o espaço aqui então para você deixar a sua mensagem, uma mensagem final, enfim, aí para quem está nos assistindo. Por favor, fique à vontade. Não, eu sou muito otimista com tudo que está acontecendo, sou otimista com o país, sou otimista com os nossos investimentos. Nós temos um grande desafio pela frente, mas o Brasil tem se colocado numa posição muito boa. Nós estamos superando muita coisa. Esses próprios investimentos, 130 bilhões de reais, isso aqui é um motivo de muito orgulho. A volta do Salão do Automóvel, a chegada de novos fabricantes investindo em fábricas no Brasil, o aumento de mercado. Esse ano nós crescemos mais de 15%, com esse mês agora, o melhor mês desde dezembro de 2014. Isso é um motivo de muito orgulho e faz com que o otimismo realista seja uma palavra muito forte. Mas nós acreditamos e o Brasil com certeza está no caminho certo com a boa recuperação do nosso setor. Ok, Márcio Leite, presidente da Anfávia, muito obrigado pelo seu bate-papo aqui com a gente. E você fique de olho porque a gente tem muito mais conteúdo aí ao longo dessa semana e das próximas. Um abraço, até breve. Obrigado.